Eu penso que tivemos aqui intervenções bastante complementares em vários planos, não só do ponto de vista dos diferentes territórios que estiveram em análise ou que serviram de referência para as intervenções que foram feitas, Lisboa, Paris, Inglaterra, vários locais, mas também diferentes tipos de agentes envolvidos na promoção destes tipos de arte, diferentes formas de expressão artística. Tivemos não só a cidade ou as cidades, mas também contextos naturais ou rurais, como a experiência de Grisdale, do projeto de Grisdale. E eu penso que a intervenção do Pedro, que foi mais transversal, mais de levantar um conjunto de questões, certamente gerou aqui interesse por parte dos participantes em alimentarem o debate. Nós temos cerca de 30 minutos ainda para se poderem manifestar e também para voltarmos ao painel, para poderem reagir. Penso que haverá microfones aí na sala, não sei... Sim? Temos microfone na sala, então... Boa tarde. Eu achei interessante o que o Jonathan mencionou e também o Nuno sobre os conflitos. Há conflitos em todo o lado. Os conflitos muitas vezes são os precursores do movimento e de andar para a frente. Eu falo aqui a título pessoal. Preocupa-me um pouco a instrumentalização daquilo que se hoje chama arte pública, que é uma coisa que está na moda. Isto é uma opinião pessoal, e gostaria de saber como é que, por exemplo, a Galeria de Arte Urbana de Lisboa lida com algumas críticas, por exemplo, no sentido, já se falou aqui, por exemplo, como é que se escolhe os artistas, e outras questões que advêm daí, não é? Da qualidade artística do trabalho. É isso, basicamente, porque eu acho muito interessantes esses conflitos. Eu já vi em Lisboa, por exemplo, eu sei que já há galeristas de arte contemporânea a pegar no trabalho de alguns artistas e a vendê-lo a preços muito caros. Portanto, a mim preocupa-me bastante, e é muito interessante ver aqui como o Jonathan falou num pique que estava na moda, investiu-se muito, e depois as pessoas começaram a olhar para o investimento que tinha sido feito e começaram a perceber que não estavam a tirar aquilo que queriam. Portanto, o que eu penso é que o trabalho que se está a fazer agora cá em Lisboa parece-me muito interessante, mas parece-me ter muito a ver com o princípio e estar muito ligado ao marketing e ao branding da cidade. Portanto, deixa esta espécie de questão. Não é bem uma questão, mas... Ok, podemos talvez ver mais algumas questões antes de passarmos aqui para o painel. Para já temos aqui a questão dos conflitos, da institucionalização, das diferentes lógicas de promoção da arte em espaço público. Mas mais alguma questão para já? Sim, ali ao fundo, por favor. Olá. Primeiramente, eu queria parabenizar os países pelo incentivo à arte urbana. E eu queria fazer uma pergunta que que a arte urbana, ela por si, ela é anarquista e crítica ao governo, né? E à política. Como é que é feito essa parceria com o governo sem perder assim, o tom de protesto? Assim? Como é que é feito isso? Porque eu não sei como é que o artista, se ele pode falar o que ele está pensando mesmo, já que ele tem a parceria da prefeitura, né, no caso. E outra pergunta, pode ser duas, não?
É porque esse é um assunto que eu gosto muito. Eu sou envolvida com arte urbana, com hip hop, assim, no Rio de Janeiro, então. E a outra é, eu acho que já foi falado aqui, mas eu não entendi direito. Como é que como que esse dinheiro das empresas é repassado, assim, para o artista? Das empresas que apoiam os... Só isso. Sim, senhor. Temos aqui uma questão, remete um pouco para a domesticação da arte pública, ou de algumas formas da arte pública, ou de alguns artistas, pelas instituições. Mais alguma questão para já? Ou... Sim, aqui há. Depois podemos passar para o painel. Boa tarde. Eu sou artista de grafite e tenho feito alguns trabalhos do género que a GAU tem desenvolvido, e tenho uma questão que me preocupa como artista, que é o seguinte: eu faço uma obra para uma câmara, para um edifício, uma obra pública, e depois perco a gestão dessa obra. Depois de a fazer, ok, pagam-me ou dão-me a possibilidade de a fazer. Mas depois vejo que acontece muita mais coisa que eu, como artista, não tenho essa noção, porque não tenho que ter essa preocupação, porque eu sou um criador, não tenho que gerir a minha obra monetariamente, e acontece muitas coisas a seguir que são para benefícios de muita mais gente, menos a do artista. Eu gostava de saber como é que no futuro pode-se pensar em gerir a imagem do artista, o trabalho do artista, em benefício do artista. Está na boa altura de pedirmos os comentários. Foram colocadas aqui questões que penso que transversalmente podem ser respondidas por qualquer um, algumas mais diretamente dirigidas para o Jonathan, como a primeira, mas penso que não sei quem gostaria de começar. Ouvem? Então, eu não quero fugir a nenhuma questão, por princípio. E as que anotei, e se não anotei alguma, por favor, digam. As primeiras foram relacionadas com a questão da escolha dos artistas. Como é que nós escolhemos artistas? Foi ali aquele senhor que colocou. A comunidade de arte urbana em Lisboa ainda é relativamente pequena, comparada com o mercado da arte mais convencional. Não queria dar um número, mas realmente estamos a falar de pouco mais, se calhar, de uma centena de artistas em Lisboa. Não diria que trabalhamos com todos, e isto é um aspecto que para mim é completamente subjacente à sua questão e àquilo que eu vou dizer. É uma comunidade altamente paradoxal, completamente investida de ambiguidades. Há artistas que se limitam, e na perspectiva deles, corretamente, a fazer os seus trabalhos em comboios, e é a sua opção, e fazem-no até decidirem deixar de fazer arte urbana. Alguns deles não trabalham connosco, outros sim. Outros continuam a fazer os seus comboios, e isto é sempre de algum modo encarado como um pico ou um corolário na sua carreira, mas trabalham também connosco. Outros são completamente anti a apropriação pelas marcas, outros são totalmente patrocinados por marcas, trazem a t-shirt da marca todos os dias, são fotografados com a t-shirt da marca, sempre. Outros são absolutamente dedicados e acreditam naquilo que é a aprendizagem da rua, que só se aprende na rua, não se aprende em mais sítio nenhum. É continuar a fazer o seu throw-up, é continuar a fazer o seu tag ao longo de 10, 15, 20 anos. E para eles isto é a realidade
legitimada da arte urbana, outros não. Como eu dizia há bocado, neste momento, dentro da comunidade, aparecem pessoas com formação superior, não é? Que provêm de áreas completamente distintas. Aliás, no caso da Leonor Brilho, que eu mostrei há bocado, daquela intervenção do Muro Branco com o Grande Lagarto, foi a primeira intervenção da arte pública que ela fez, e é uma pessoa que vem das belas artes, tinha pouca experiência até naquele tipo de escala. Portanto, é uma comunidade altamente dinâmica, diria, e altamente eclética e diversificada. Portanto, quando a Galeria de Arte Urbana decide trabalhar com ela, nós temos que ter realmente esta visão realista do fenómeno com que estamos a lidar, não é? E aí entra, se calhar, muita flexibilidade que o Pedro falava há pouco. Eu sei que quando estou a falar com este artista, posso estar a falar com o senhor que acabou de bombar o comboio, não é? Mas, se calhar, estou a convidá-lo também para fazer uma intervenção no espaço público. Okay? Portanto, como é que eu escolho artistas? Não escolho com base neste preconceito, ou neste princípio que é, eu não vou trabalhar com artistas que trabalharam em comboios, e, essencialmente, abre concursos, como atualmente nós estamos muito a fazer, não é? Portanto, qualquer pessoa se pode candidatar. Os júris são, geralmente, muitíssimo heterogéneos. Imagine, por exemplo, no caso da Penha de França, posso-lhe dar esse exemplo. Fazia parte do júri, eram 5 elementos, fazia parte do júri um elemento da Junta de Freguesia Local, um elemento da UIT, portanto, da Unidade de Intervenção Local, que é um serviço da própria Câmara, fazia parte um elemento da Associação de Moradores, fazia parte um elemento da Galeria de Arte Urbana, fazia parte um artista. E, portanto, são esta perspectiva mais abrangente que fazem com que haja uma resolução final do próprio júri. Claro que há situações onde nós fazemos curadoria, e isso é completamente assumido por mim na minha apresentação. Há situações onde há um tema de fundo, como por exemplo as primeiras exposições no primeiro semestre da galeria, há um tema de fundo que nós achamos interessante trabalhar e convidamos determinados artistas que consideramos que se enquadram dentro daquele tema, porque conhecemos bem a obra, porque já anteriormente podemos ou não ter desenvolvido trabalhos, mas achamos que se podem integrar dentro daquela temática. E, por outro lado, muitas vezes não somos só nós que tomamos essa iniciativa. São muitas vezes os artistas que nos procuram e dizem: eu quero fazer esta obra naquela parede. Conseguem a autorização, ajudam-me a contactar o proprietário, porque muitas vezes são prédios privados, são edifícios privados. E isso já aconteceu várias vezes. Por princípio, nós não aceitamos propostas que tenham a ver com violência, com consumo de drogas, com pornografia, creio que há assim um conjunto quase de valores, não sei se posso colocar, como humanistas, que tentamos preservar. Mas o que posso dizer é que até hoje nunca nos foi proposto nada do género. Nem nós propusemos, nem nos propuseram a nós. Portanto, por trás disto, se calhar, está não só aquela comunidade altamente problemática que lhe falava, como um princípio de democracia e de abertura do espaço público a quem quiser manifestar-se. Não sei se respondi à sua questão ou não. O interesse das galerias e o interesse das marcas, eu diria que it comes along, quer dizer, era o que nós também já antecipávamos, não é? Mesmo assim, eu acho que em Lisboa o interesse das galerias ainda é bastante diminuto. Eu acho que é de aguardar mais 1 ano ou 2 para vermos o que é que acontece, se realmente a galeria continuar a desenvolver o seu próprio trabalho. Posso dizer que na última Feira de Arte Contemporânea, em Lisboa, havia 3 galerias com representações de artistas portugueses da arte urbana. Estou muito curiosa para ver o que é que acontece este ano. Uma das grandes galerias da cidade, que a Agência Vera Cortês fez recentemente uma individual com o Alexandre Farto, com o Vils, que se calhar alguns de vocês conhecem. Mas é o único caso até hoje de uma grande galeria, não é? Portanto, ainda não há uma abertura, e eu acabei de chegar de Toulouse e estavam-me a dar essa nota. Em Toulouse, apesar de toda a resistência por parte do município em desenvolver trabalhos em arte urbana, as galerias estão a começar muito claramente, muito decididamente, a fazer aquilo que há pouco dizia, a ir buscar artistas da rua
e a propor-lhes fazer intervenções, ou trabalhar nas suas telas, ou por aí fora, para serem expostas em espaços galerísticos. Portanto, eu acho que isso será a evolução natural e, como imagina, há artistas que são completamente coniventes e estão dentro deste sistema e querem estar, e há artistas que negam e distanciam-se completamente de qualquer relação com um galerista. Portanto, eu diria que há de tudo na comunidade. Não sei se havia mais alguma questão que quisesse aquele senhor colocar. Can I ask you something? I guess my street art, it's funny, isn't it? Urban art, street art, graffiti. I guess I'm interested in why you would favour that art form, that particular practice, when there's so many, as you've seen today, there is so many different ways of working in the public realm. Why Lisbon would want to promote that particular type of practice over and above other types of practice? That's the first question. Like, why would you? It's like dedicating yourself to bronze statues, or dedicating yourself to, I don't understand what it is about that type of artwork which is so captivating to you. As the first question. The second question is a personal observation about that art, and I think all of that work is about brand. It's called brandalism, not vandalism, and it's that sense that actually that is all about individuals putting themselves in the public realm to be noticed, and I'm not actually entirely sure what it's got to do with the public as well. So they're my kind of questions, not that I'm picking on you at all, but it's kind of, because we have, and he's no relation to me obviously, but we have Banksy, and so Banksy's like a superstar graffiti artist, and I guess he comes up a lot in conversations about public art, and I've got no problem with the idea of people painting on buildings or as an act, but it's that kind of why so much of it, and isn't it all brandalism, and what's it got to do with the public, and why can't it just happen in the gallery? What's the difference? What difference does it make to the public realm other than promoting those individuals? Então, não sei se retomo agora estas duas questões ou se volto ao público. Ok. Então, exato. Então, em relação a esta opção da arte urbana em relação a outras formas de expressão, eu não sei se consigo dar uma resposta politicamente incorreta. Às vezes apetece. Mas eu diria que nós trabalhamos muito e a determinada altura constituiu-se uma equipa realmente apaixonada e motivada para com esta área. E por outro lado, houve como que uma reação da própria cidade, e quando digo da cidade, é da comunidade artística, por aí afora. Nós hoje temos pequenas oficinas a pedirem-nos para irmos pintar a parede lateral do estabelecimento onde eles estão instalados, quer dizer, vai tão micro quanto isto, não é? Nós tanto fazemos intervenções em armários técnicos de eletricidade, que é uma coisa de meio metro por 1 metro, como fazemos intervenções absolutamente monumentais na cidade. Portanto, eu estou dentro do Departamento de Património Cultural, conheço bem a outra realidade. Aliás, todo o meu passado tinha a ver com a escultura urbana. Eu sempre trabalhei no universo da escultura urbana, sempre trabalhei em inventário de escultura urbana, e toda a minha investigação tinha a ver com a escultura urbana. Portanto, sei bem que quando eu coloco há pouco, quando tomo aquela posição de que continuamos a colocar em Lisboa estatuária que tem este cânon do plinto de pedra e figura mais ou menos realista em bronze, eu sei que estou a colocá-lo de uma forma manicaísta, e sei que, obviamente, por contraponto à arte urbana, e sei que, obviamente, entre uma coisa e outra, ou à volta de uma coisa e outra, há todo um universo cósmico, diria quase, de soluções. Agora, eu não consigo, por outro lado, dizer-lhe porque que isto aconteceu na cidade. Começou a acontecer. Os artistas começaram a participar. E às tantas, a sensação que muitas vezes tenho, e aqui vou ser politicamente incorreta, é que criámos um monstro, como eu dizia há pouco ao Pedro, que neste momento é um pouco incontrolável para nós próprios, porque a sede é tão grande
Desde o pequeno dono do estabelecimento comercial que quer fazer alguma coisa no seu armário técnico de eletricidade tem ao lado da porta, até às grandes marcas de grande peso internacional, multinacionais, que querem fazer projetos em Lisboa. Portanto, isto de algum modo, apesar de dentro do Departamento de Património Cultural haverem programas dedicados, por exemplo, ao azulejo, à calçada, e haver a consciência da necessidade da renovação desses próprios discursos e até de que forma é que a arte urbana pode contribuir para a renovação desses próprios discursos, eles não estão a ter efetivamente a repercussão que a arte urbana teve. E eu acho que isto não tem só a ver com a realidade de Lisboa, tem a ver com a própria conjuntura internacional e global. Há realmente um modismo. It's fashionable. Há uma coisa que está a acontecer a nível internacional e nós apanhamos este zeitgeist, que é este espírito quase do tempo, que é entrarmos no momento certo. Porque eu já o tinha proposto antes, eu tinha proposto há 4 ou 5 anos atrás, mas as portas estavam completamente fechadas, portanto aparecemos, se calhar, no momento em que isso foi possível aparecer. Por outro lado, eu acho que tem a ver com uma questão que é os valores envolvidos na produção da arte urbana são francamente mais baixos do que, se calhar, aquilo que é produzido em termos da escultura urbana nas suas outras variações mais ou menos modernistas ou mais ou menos pós-modernistas, por aí afora. Mas eu acho que ainda não chegámos a esse ponto. Se calhar, o nosso compromisso para o ano que vem será pensar naquilo que é, se é que posso chamar assim, a avant-garde da arte urbana. Isto é, a nossa aposta para o próximo ano será muito no sentido de o que há de performativo na arte urbana. Vamos começar a pensar na performance, não é? O que há de escultórico na própria arte urbana. Vamos começar a pensar na escultura. E aí, Jonathan, vamos ver o que é que isto nos traz. Não é? Eu espero que seja alguma coisa boa. Voltamos então para aí. Sim. Eu só queria colocar algumas questões que têm a ver com o seguinte. Por aquilo que foi falado, sinto no ar uma sensação que não sei se é correto ou não, mas há algum sentido de paternalismo relativamente a uma forma de expressão artística. Estou a falar em termos de paternalismo porque se está a falar numa área de criação artística que, tal como qualquer outra, não necessita de voltarmos ao Renascimento, de modo a haver os grandes mecenas que tomam, numa área determinada, como a arte pública, uma posição de coitadinhos ou de dar oportunidade. Quer dizer, qualquer criador a sua forma de expressão artística, com independência, por um lado, com grande autonomia, por outro, e escolhendo os múltiplos caminhos que estão colocados, por exemplo, a um criador teatral, a um realizador de cinema, aos escultores e todos os artistas plásticos que ao longo da história escolheram por caminhos marginais, institucionais, etc. E, portanto, ao chamarmos de arte pública e ao caracterizarmos arte, estamos a agrilhoar quando tratamos aqueles criadores artísticos como se fossem uma espécie em vias de extinção ou algo que tenha a ver com uma escavação arqueológica, ou seja, apareceram agora, coitadinhos dos artistas. E uma forma de expressão, porque é urbana, e agora ponho aqui a dicotomia e a grande inquietação que eu tenho, ou seja, há a arte urbana e o artesanato rural. Vejamos. O artesanato rural dá-se-lhe um destino que é ir para as feiras de artesanato levar os seus cestos, as suas brincadeirazinhas. Ao habitante da urbe chama-se arte urbana, ainda que contenha este sentido da arte urbana, não é? Que eu sou totalmente de acordo, aliás, como há a arte rural. Mas veja-se que estamos a estigmatizar, com esta catalogação, estamos a estigmatizar duas formas, que é a ocupação da cidade
pela arte urbana e a negação da ocupação da cidade por uma outra forma. Relembro, porque isto é uma situação mundial, mas falo aqui de Portugal, os cesteiros de Gonçalo, ao pé da Guarda, que praticam a cestaria há não sei quanto tempo, podemos entrar no seu ateliê e foi os criadores, neste caso, que teve que fechar agora, porque já ninguém quer cestos, quer tudo plástico. Mas ele próprio tomou a iniciativa de fazer esculturas gigantescas que estão alojadas, armazenadas no seu ateliê, a quem ninguém dá qualquer ninguém chama arte, nem teve sequer uma encomenda, mas tem peças gigantescas criadas em Vime, como outras opções, quer dizer, como seja a tapeçaria portuguesa, concretamente os tapetes de trapos, usados por Joana Vasconcelos, extraordinário. Ou seja, que recorre ao artesão para fazer as grandes tapetes, portanto, faz subempreitadas. Atenção que eu sou admirador, portanto, sou insuspeito, porque sou um admirador brutal de Joana Vasconcelos, mas que faz subempreitadas com as tapeçarias, com esta cestaria, etc., para fazer a chamada arte, neste caso, já não é urbana, é arte Versalhes, não é? Com o saber rural, que esse sim é artesão. Portanto, a vós que estáis mais embrenhados neste tipo e nesta problemática, como é que lidam, no fundo, com estas contradições? Percebem? Portanto, eu inquieto-me exatamente quando vejo, por um lado, ver algum protecionismo relativamente a qualquer forma de expressão artística. Quer dizer, acho que é a mesma coisa do que os financiamentos do governo ao teatro, a tudo isso. Quer dizer, eles não estão a financiar nada. Estão a procurar que nós estabeleçamos um serviço público. E isso é que eles me pagam. Não me pagam para me dar instruções de como é que eu devo trabalhar. Não aceito nada para além do serviço público que vou prestar ao Estado, e isso exige financiamento. Aliás, como o próprio Ministro e o Secretário de Estado, ele não está a prestar nenhum serviço, recebe ordenado no final do mês. O Secretário de Estado esteve cá de manhã, portanto, foi financiado pelo Estado. E, portanto, esta relação do criador relativamente à obra que cria, porquê esta relação tão assistencial que estamos a falar relativamente aos grafiteiros, às pessoas que trabalham com grafite, que no caso concreto eu poderia optar por fazer arte performativa na lateral de um prédio, não é? E ler um poema na lateral de um prédio sobre o andaime, não é? A única coisa que me faltava era que passassem o spray para ficar a minha sombra, porque se eu estivesse a dizer um poema nesse andaime, seria um gajo maluco do teatro, mas ninguém iria encontrar ou valorizar essa minha prestação. Tinha umas coisas ainda em relação às intervenções anteriores, mas já agora achei muito interessante esta reflexão do José Rui eu acho que há aqui duas questões. Eu acho que há uma questão essa questão do protecionismo. Eu entendo essa ideia do protecionismo em relação ao grafite ou a determinado tipo de arte urbana, mas também pode ser vista noutro sentido. Eu não sei, se calhar isto é mais uma pergunta depois para a Sílvia, mas que eu coloco à própria Sílvia, que é há aqui um papel do poder público que não é necessariamente o de proteger a arte, mas é o de legitimar a arte e legitimar esta forma de arte. E sobretudo na questão dos conflitos, em zonas onde há conflitos. E portanto acho que o papel, o driver da coisa é essencialmente a necessidade de legitimação deste tipo de arte em relação a outros, mais do que o protegê-la. Não sei, mas pronto, mas coloco a questão, redireciona a questão para a Sílvia. Mas de qualquer maneira acho muito interessante essa ideia da arte urbana e do artesanato rural, numa lógica em que o artesanato rural
na prática, o que estamos aqui é perante um processo de patrimonialização, patrimonialização que visa a diferenciação do território em relação ao outro, em termos de promoção urbana, eu estou a diferenciar o meu território patrimonializando, enquanto que no urbano eu estou a diferenciar o território, se calhar para tal noção de que, do espírito do tempo e para tal noção de que o meu território eu estou a fazer, eu não estou a patrimonializar com o passado, mas estou a tentar fazer um processo semelhante de diferenciação e de oferta de especificidade pelo eventual espírito do tempo, ou seja o que for. Mas não sei, isso é apenas uma reflexão que me suscitaram as suas palavras. Mas eu queria só dizer 2 ou 3 coisas em relação a algumas das perguntas anteriores, muito rapidamente. A primeira era a questão da escolha e da escolha dos grafiters. Eu acho que a questão, obviamente podemos colocar, e eu coloco também a mesma questão, mas acho que tal como se pode colocar a Galeria de Arte Urbana ou qualquer outra instituição pública, porque é que escolhem aqueles grafiters ou outros, também temos de pôr a mesma questão, então porque é que eu escolho aquele arquiteto para ir fazer o pavilhão da Expo ou fazer uma intervenção efêmera não sei onde, ou porque é que eu escolho porque é que o Nuno, ou não foi o Nuno, mas porque é que escolheu aqueles fotógrafos para estarem aqui fora ou não outros, não é? Ou porque é que o Museu do Chiado adquire aqueles novos artistas e não outros. Ou seja, o Estado tem, entre outros papéis, o papel de curador e tem um papel de gatekeeper, claramente, e de mediador. E esse papel, se calhar, tem de ser assumido. Agora, a forma como ele aqui é assumido, é que, se calhar, isso aí, se é com juros, se não é com juros, se é com outra coisa, ou seja, isso aí, se calhar, faz sentido que seja de forma que consiga reproduzir ou não aquilo que são as intenções do poder público e refletir aquilo que é o interesse público. Agora, esse papel é um papel que eu acho que o Estado também deve assumir desassombradamente, sempre o teve. E acho que deve ter. O que se liga com a questão da domesticação da arte pública. E eu aí acho que a domesticação sempre existiu também ao longo de arte pública ou arte privada, ou arte vendida a privados. E, portanto, essa domesticação, seja pelo mercado, seja pelas instituições públicas, seja pelos mecenas, ao longo da história também sempre existiu. E, portanto, é uma das tais questões da gestão permanente por parte do artista, e o artista ele próprio é que gera a sua na sua criação e na forma como encara o seu processo criativo, acho que ele próprio é que tem de gerir isso e de ser ou não domesticado, ou de querer ou não ser domesticado, ou de querer ser domesticado ou não querer, eventualmente, ou ir querendo aos poucos. A questão dos direitos, a questão dos... é uma questão interessante e é uma questão que eu acho... É a mesma questão de que os músicos estão a tentar livrar nos dias de hoje. Os músicos ou outros. Ou seja, porque é que eu hei de ter, e ainda por cima a intervenção no espaço público, porque é que eu hei de ter um curador, eu que estou a intervir no espaço público e não numa galeria, e estou nesse sentido a livrar-me do papel do galerista, porque é que eu hei de querer ter alguém, um manager ou alguém que me crie o valor económico, obviamente porque me oferece reputação, eventualmente, e eu ganho alguma coisa com isso, mas será que esse mecanismo é importante? Quer dizer, a resposta seria criar este mecanismo, criar autoria, criar direitos de autor, criar a partir daqui. Agora, eu pessoalmente, seja neste campo, seja noutro, tenho muitas reticências em relação à questão dos direitos de autor e à virtualidade dos modelos dos direitos de autor. Mas pronto, isso é uma discussão enorme que não. Mas não sei se faz sentido ou não o artista... Existem, mas a questão é... Mas a questão é, eles existem porque também o artista não quer assumir esse papel. Ou seja, se o artista nem quer, nem está interessado e pronto. Agora a questão é como é que o artista consegue ou não gerir, mais uma vez, ao longo da sua carreira esse processo. Um jovem artista, seja na arte pública ou não, um jovem artista a início de carreira consegue negociar muito mal com a galeria de arte aquilo que é o seu peso e a sua redistribuição de rendimentos. Se eu for um artista consagrado, se calhar consigo negociar melhor. Ou um escritor, com um editor, ou seja o que for. Ou seja, eu acho que isso acontece em geral. O haver aqui alguém, haver um mecanismo, um negócio no meio, público ou privado, mas alguém aqui que faça essa reputação e que a traduz em valor económico, se calhar há N mecanismos para o poder ser feito. Não sei se o melhor é esse de reproduzir direitos de autor, o modelo da música, ou do cinema, etc., que na prática não está de todo provado que beneficia os artistas, mais do que outros modelos. I guess I was going to ask you. I'm going to ask you. Did you want your work to be
preserved then? Is that what you're asking for it to be permanent? Sorry, it's this translation thing, but yeah, it's also the case. Yeah, I'm interested in that because as a graffiti, it goes back to the point you made right at the beginning of your question about what I thought graffiti art was for and what I thought it was about. And I thought it was about establishing, making visible countercultures, not cultures which are part of the norm. And also, I also thought that it recognised that places, cities, towns, wherever it happens, aren't fixed. They're changing, forever changing. They're organic. They're made of bricks and concrete and all that, but ultimately they are organic. And stuff goes and stuff comes. And so I find it quite interesting that a graffiti artist would want to become solid, become permanent, when there is something transitory about the practice. That's why I always, and the idea that it becomes protected and it becomes listed or a heritage site, or in 100 years we're queuing up to see a Banksy, or it's an interesting kind of shift in the practice, which really has to be unpicked by the practice. And I don't know, something's got lost. That's what I would say. That's what I would say. Well, it's much about urban art more than photography here, and it's a passionate debate. But I was very interested in what Pedro said about be careful, don't be too institutional, first of all, and the question of the conflicts of uses. And actually, I feel like listening to you and this story of urban graph art or street art, the fact that as the Quai Branly Museum, we are putting institution, and Photoquai is representing institution. And the funny thing is that we don't have that much problems with the artists, with the photographers. On the contrary, they are very concerned that their photography should be presented, displayed in a good manner. This is inside a museum or on a wall, and the fact that we print on canvas, vinyl canvas, is very a concern to them. We have, on the contrary, the problem of institution with the curators, because I was giving the example of Frank Calero. He was sometimes I know that he is against institution. He knows that there's a big impact, but on the same level, he would like the institution to go ahead to do something more towards street art, using photography as a poster or as a large scale. I don't know, I've been in Berlin. You have this very big David Lynch photography poster on I don't know where, in Tempelhof, and that could be a way, but it's not the way the Musée du Quai Branly is developing. And it's funny that it's with curators that we have this issue. Well, that's it for this item. And the other conflict of views, it was interesting to me because for two things. The relationship with the city, I will finish with that because it's more serious, and the other item is stupid, but I was thinking of that. One example of use conflict for the space was about dogs. Last edition, we had a very big problem with a good gentry lady walking her dog, and the dog was attacked by the dog of a guardian, because at night, Photoquai not to be vandalized, even if this area there is not so many risks, and even if the few acts of vandalism are very respectful in a French manner, that is, you made a mistake, this is not the good country, or that kind of thing. And the dog was attacked, and the lady was very upset, and she attacked the museum for something that the museum decided to do as a service for both the artists, the artworks, and the people around, not to take hooligans in the public space, in the public exhibition. This is an anecdote. The other
example for the conflict of views and the relationship with the city. 2 weeks ago, I had this appointment with a man working at the green spaces of the Paris mayor municipality, and we were discussing about an important item in France, which is the accessibility, the way to allow people on a wheelchair to go and see the exhibition. And we were saying, okay, there is a very nice alley with leading towards the future exhibition, but look, the alley is very crappy. It's you have these stones, and it's not satisfying. So, have you, the City of Paris, planned to do this again? And the City of Paris answered, no, we don't have money. Maybe you can do it for us. We might help. And it was very funny. Obviously, we don't have the money to do that, and it's not our purpose. But it's interesting to see how it's not, it's a bienveillance. It's something that they are willing to be okay, to give the authorizations, but nothing. So it's hard because for the Musée du Quai Branly, it's very institutional, and at the same time, we are fighting or trying to make the institutions, the other institutions, political institutions, go find an in-between, somewhere where to agree on. So. Eu ia pedir, eu ia agradecer aos, ia agradecer aos membros do painel, e agradecer aos membros do painel. Há outras atividades previstas no programa. Penso que há certamente o interesse e teremos oportunidade nessas atividades de continuar a interagir com os membros do painel e os participantes, e penso que há certamente muitas questões que ficam para refletir e para debater, mas o programa também continua amanhã, e boa tarde e até já a todos. Muito obrigado.